ambiente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anice, formada em Pedagogia, Administração Escolar, Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar em nossa videoaula sobre como se encontra o nosso meio ambiente diante da pandemia que estamos vivendo. É essa a pergunta que eu faço a vocês, para que vocês olhem à volta e vejam o que se transformou, o que mudou, o que vocês puderam observar. Por exemplo, aqui em frente à minha casa, temos uma lagoa, que não foi formada naturalmente, não. Aqui se fazia extração de areia, os chamados portos de areia. Areia, essa areia que a gente usa para construir casas, enfim, na construção civil, né? E foram extraindo essa areia, formando um grande buraco, onde foi enchendo de água e se transformou nessa lagoa. Depois de não poder mais extrair areia daqui, os donos da empresa doaram essa área para o nosso município, onde hoje funciona um parque ecológico. Só que não era assim, cheio de árvores, animais, pássaros, não era assim. Foi ao longo de muitos anos. Isso vem sendo trabalhado desde 98. Então vocês imaginam como está o nosso meio ambiente hoje, depois de anos de maus tratos, de degradação, enfim. É um bom exemplo para que a gente entenda a influência e o impacto do ser humano no meio ambiente. Também, não sei se vocês puderam observar em reportagens na TV, onde se passaram os canais de Veneza. As águas estão mais claras e limpas devido à diminuição de barcos, gôndolas e vaporetos, que são transportes usados pelas pessoas do local. Então pôde-se observar mais os peixes, as águas mais claras, enfim, nas praias também estão observando mais limpo, mais claras as águas também, devido à diminuição das pessoas nas praias. E isso em todo lugar, vocês podem ver também. Isso no começo da quarentena foi muito visto, a diminuição da poluição, os barulhos, enfim, poluição sonora, foi bem diminuído. Tanto que houve-se uma discussão de pessoas em redes sociais, em meios de comunicação, que havia aumentado a população de pássaros. Mas aí eu pesquisei e pude perceber que não houve aumento. E sim, as pessoas passaram a observar melhor o mundo à sua volta. Isso é muito importante, crianças. Quem sabe isso será um desafio para vocês, passarem a ser observadores aí da janela de vocês, do quintal, dos pássaros, dos bichos, da natureza em volta da sua casa, tá certo? Então, eu gostei muito do nosso primeiro encontro, desse papo com vocês, e nos próximos vídeos vamos também dar dicas de como enfrentar esse momento tão complicado de nossas vidas no mundo todo. Aqui em nosso país, especialmente na cidade de São Paulo, foi observado que houve 50% na diminuição da poluição do ar. Vocês imaginam o quanto podemos respirar melhor diante da diminuição do tráfego de carros, motos, aviões e de outros meios de transporte que poluem muito o nosso meio ambiente. Pois é, gente. E eu lanço uma pergunta para vocês. Por que isso está acontecendo? Pois bem, devido à quarentena para combater o Covid-19, a circulação de pessoas diminuiu e com isso há menos meios de poluição em cena, como os carros que estão nas garagens, os aviões, os barcos que pararam de circular e principalmente os maus hábitos nas ruas, nas praias, nos parques, que pioravam o cenário da nossa natureza, tá certo? Então eu finalizo aqui com vocês e falo que nossos professores vão dar continuidade
desses exemplos de diminuição do impacto do ser humano. E agora, com a volta aos poucos das pessoas às ruas, às suas atividades, rapidamente vai voltando essa poluição, como antes da quarentena. Tá certo, pessoal? Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Acompanhem aí a continuação dos nossos professores. Até! Boa tarde, galera. Agora que vocês já tiveram a primeira parte da aula com a professora Anice, que lá na casa dela ela explicou para vocês um pouquinho sobre essa primeira parte aí do nosso tema, como que funciona, o que está acontecendo. Nosso tema aqui aí, qual é o impacto que essa quarentena devido ao coronavírus tem gerado no nosso meio ambiente. Então, o que teve aí de positivo nessa quarentena, o que tem ajudado no nosso planeta, nós termos ficado dentro de casa por um longo período, né, que nós já estamos na 4ª semana de quarentena aí, direto. Então acabou tendo vários impactos no meio ambiente. Nós conseguimos observar várias mudanças já, que apareceu na televisão, quem tem aí o Facebook, o Instagram, apareceu várias coisas, que a professora Anice acabou explicando para vocês um pouquinho do que aconteceu em vários lugares diferentes. E agora aqui nessa segunda parte da aula, a professora Yasmin e eu vamos explicar para vocês na prática mais ou menos como é que isso está funcionando, como é que está acontecendo no mundo, para vocês entenderem aí do nosso estilo bombeiro mirim, vendo como é que as coisas acontecem, como que a gente faz, vendo na prática. Vocês vão ter aí uma noção de como que as nossas atitudes influenciam no mundo, por que é importante a gente mudar alguns atos, o que tem que ficar desse período de quarentena no nosso dia a dia. Então agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como isso funciona na prática, tá bom? Bora lá. A gente postou no nosso Facebook, no nosso Instagram, as coisas necessárias para fazer esse experimento, essa demonstração. Quem quiser fazer em casa e puder, separa 4 copinhos aí. Pode ser de plástico, pode ser de vidro. Se for de vidro, pede ajuda para o pai e para a mãe para vocês não quebrarem. A gente só tá usando essas taças aqui para poder ficar altinho e vocês poderem ver o experimento, quem não quiser fazer em casa. Quem quiser fazer vai entender melhor, porque vai poder ver de perto. Vai precisar dos 4 copos, tem que ser transparente para poder ver o líquido. Um detergente, aqui tem pouquinho só, não precisa ser muito. E água, bastante água. A gente deixou separado um pouquinho aqui, para não ficar indo na torneira, mas vocês podem ir na torneira, não precisa separar assim, se não quiser ou não puder. Então vamos lá. Peguem as coisas que estão faltando, se estiver faltando alguma coisa. Vai lá na cozinha, já busca as coisas aí, pra gente poder começar a nossa experiência, certo? Enquanto vocês estão indo lá buscar o que está faltando, está faltando copo, detergente, água, enquanto vocês estão indo aí buscar, quero falar para vocês, enquanto estiver fazendo atividade, para os pais tirarem foto, filmar, manda pra gente, tá bom? Nós estamos postando o nosso vídeo hoje em um lugar diferente, né? Nós não estamos com a live no Facebook devido a alguns problemas que aconteceu de alguns pais não conseguirem colocar para os filhos assistir, algumas crianças não conseguirem acompanhar. Então a partir de agora a gente vai estar postando os vídeos aqui no nosso canal, certo? Ficou com dúvida sobre alguma coisa do tema, manda pra gente aqui nos comentários qual é a sua dúvida, pra gente poder aí estar respondendo e tirando as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, certo? Outra coisa, não esquece, assim como a gente fez lá no Facebook, manda o nome de vocês aqui nos comentários, porque vocês assistirem as aulas vai contar como ponto de participação, certo? Então, todas essas aulas que vocês estão tendo aqui online vai contar como ponto de participação quando a gente voltar para as atividades, tá bom? Então, não esquece, coloca aí o nome, a turma que vocês são, certo? Para a gente poder colocar a presença de vocês, a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Agora que a gente
já estarei com todos os nossos materiais, vamos começar a nossa experiência, para a gente poder entender aí como que vai funcionar esse processo de poluição, certo? Então vamos lá. Primeira parte que a gente vai fazer, a gente vai pegar o nosso pote de água e vai colocar água na primeira taça. A gente vai colocar até quase encher o copo, tá bom? Isso. Aí a gente vai pegar detergente. Vou colocar isso daqui em evidência para eles poderem ver. Detergente. O detergente, a gente pode colocar bastante detergente aí no primeiro copo, tá bom? Bastante. Para fazer bastante espuma. E aí a gente mexe a nossa água com poluição. Pode mexer bastante, o máximo que conseguir, sem quebrar o copo se for de vidro. Fazer o máximo de espuma que conseguir. É só... Se precisar colocar mais detergente, a gente pode colocar para fazer mais espuma, tá bom? Pronto. Agora que a gente tem bastante espuma aí, bastante poluição no nosso primeiro copo, certo? Então vamos lá. Presta atenção nesse copo aqui. A gente tem bastante espuma, metade dele é espuma. E a outra metade é uma cor bem esquisita. Ó, é uma água como se tivesse uma água suja, tá vendo? Então espuma e água suja. Esse aqui é o nosso planeta, o Brasil, o que vocês quiserem representar, antes da quarentena. Então antes da quarentena, essa é a poluição. Tudo bem? A gente está representando o detergente como a poluição, tá? Então vamos lá. Esse copo aqui, ele é a nossa primeira semana de quarentena. Vocês lembram quando a gente parou a escola e aí teve que ficar em casa e não podia ir para a escola? Então, nossa primeira semana de quarentena é esse copo. A gente vai pegar a nossa poluição e colocar metade aqui. Só metade, tá bom, gente? Metade. Foi metade? Um pouquinho mais. Metade. Pega essa metade e mexe. Vamos lá, fazendo junto comigo, viu? Mexe. E aí a gente pega. Essa daqui é o efeito da quarentena. Então a gente vai jogar uma semana de quarentena nesse copo. Vamos ver o que acontece. Mexe mais um pouquinho. Vamos lá. Olha a cor dessa água. Tá vendo? E olha a cor dessa água. Qual que tá mais suja? Primeira ou a segunda? Primeira, né? A segunda, ela é o efeito no nosso planeta, no Brasil, com uma semana de quarentena. Então, em uma semana, o que a gente parou de fazer? Você lembra, Gustavo, que a gente parou de fazer em uma semana? Primeira coisa que a gente já não fazia mais. Não estava andando mais tanto de carro. Né? Então essa daí já é uma das coisas que a gente não estava mais fazendo. A gente parou de sair tanto de carro de dentro de casa, certo? Então a gente teve uma grande diminuição na poluição. Outra coisa que aconteceu é que os aviões pararam. As empresas aéreas não podiam mais funcionar. Então esse daí foi mais um motivo da poluição ter diminuído tanto. Vamos para próxima semana? Então aqui é a próxima semana. Metade. Vamos lá. Ó a diferença de espuma, hein? Aqui, nossa terceira semana. Na terceira semana, a
A gente coloca mais um pouquinho de quarentena. Olha a diferença da cor da água e da espuma. Ó, esse aqui, ó, bastante espuma e a cor da água bem escura. Aqui a água tá um pouquinho mais clara e meio espuma. Aqui tem bem pouquinho de espuma. Se vocês olharem aí no de vocês, vocês vão ver que em cima nem tem tanta espuma assim quanto no outro. O outro tá completo. Esse aqui faltam uns buraquinhos, ó, de espuma. Só para vocês lembrarem, nessa semana aqui, na nossa segunda semana de quarentena, foi proibido a nossa presença nas praias. Então a gente não podia mais ir para a praia. Sim. Então E aí? não tinha barco circulando, porque as pessoas pararam de trabalhar. Não tinham aviões. Os carros estavam nas garagens. Eram poucos que estavam circulando. E as praias vazias. Então não tinha ninguém na praia. Se não tem ninguém na praia, a praia não fica poluída. A água tá linda, como vocês já viram. Então a água azulzinha. E é igual a gente tá mostrando aqui, ó. A poluição diminuiu muito desse para esse e para esse, ó. Durante a apresentação da primeira parte da aula com a professora Anice, vocês devem ter visto aí algumas imagens de como que era a praia antes, quando nós estávamos indo para a praia, e como que ela ficou durante a quarentena, né? Então deu para ver que a própria natureza ela foi limpando as praias, né? A própria água ela foi se limpando, se renovando, e a gente tem uma praia que ela está totalmente limpinha, né? Com um número de poluição bem menor do que o que a gente tinha quando nós estávamos frequentando a praia, quando tinha aquele monte de gente frequentando a praia. A gente via aquele monte de lixo na areia, lixo na água, aí falava, caramba, a água da praia está suja hoje, né? Mas não é que a água da praia estava suja, nós tínhamos sujado a água e a areia da praia, né? E aí quantas coisas a gente veio afetando com a nossa poluição, com pequenos erros que a gente comete, né? E aí a gente chega em um momento que devido à quarentena e à diminuição das nossas atitudes erradas, o nosso planeta ele começou a melhorar, né? Ele começou a ter um pouquinho mais de saúde. E aí a gente tem esse resultado aqui. Como Só a que o que professora vai Anice acontecer? explicou, em São Paulo, como todo mundo que são os alunos moram, diminuiu 50% da poluição nessa semana aqui. Então, ó, vocês podem ver a diferença. Vou até tirar essa daqui pra vocês verem, ó. Olha a diferença dessa taça pra essa. Então, essa aqui é a diminuição que mostra em São Paulo. Tanto que o céu de São Paulo não tá tão nublado quanto sempre foi. São Paulo é conhecido por sempre estar nublado, ou chovendo, céu fechado. Fez bastante sol nessa quarentena, no centro da cidade de São Paulo. Então, dá pra ver a diferença aqui na taça, ó, da diminuição, pelo ser humano ficar em casa, pelas fábricas terem parado por um tempo. Então, diminuiu bastante. Sim. Até as estrelas dá pra gente ver um pouquinho melhor, né? Porque como diminuiu um pouquinho esse número de poluição, a noite já tá dando até pra gente enxergar um pouquinho melhor as estrelas lá no céu, porque tá mais limpo. Então é bem bacana. Só que a gente vai chegar em um momento de problema, né? Se nós continuássemos a nossa quarentena, o que ia acontecer? Nas próximas semanas, assim como aconteceu até agora, a gente estava com muita poluição. Com uma semana a poluição diminuiu, com 2 semanas diminuiu mais, e aí aqui Se a gente coloca mais um pouco, mais um pouco de quarentena. com certeza vai ficar mais limpa que esse, que esse e que esse. Só que agora a gente tá voltando pra nossa vida normal aos poucos, né? Então, as praias vão começar a abrir daqui a um tempo, as pessoas já foram começando a voltar ao trabalho, então vai pro trabalho de carro. Então, as avenidas já estão mais cheias de carro. Então, se a gente colocasse um pouquinho mais de quarentena que aí pararia essas coisas, com certeza a água ficaria mais limpa. Porém, não é possível. A gente precisa trabalhar, as fábricas precisam fabricar. Então, a gente precisa voltar à nossa vida normal. E aí, o que a gente faz? Exatamente. Uma coisa, gente, é certeza. Agora, quando as nossas atividades começarem a voltar, a poluição ela vai começar a aumentar novamente, né? Sim. Até porque as fábricas elas não podem parar. E elas vão começar a fabricar mais rápido.
porque elas ficaram muito tempo paradas. Então elas vão precisar fabricar cada vez mais, a poluição ela vai voltar com tudo de novo. Então o que vai acontecer? Ao invés de diminuir a poluição, a gente pega a poluição lá do comecinho, ela vai voltar. E aí joga ela aqui de volta. E aí aquilo que a gente tinha conseguido de diminuir a poluição, ela vai voltar tudo novamente, né? Então uma coisa que a gente tem certeza é que vai haver esse aumento da poluição. Por quê? A gente ainda não tem a tecnologia suficiente para poder eliminar essa poluição que as fábricas acabam proporcionando aí no nosso planeta. Então essa poluição a gente ainda não consegue eliminar. Os carros, já tem alguns carros que estão sendo fabricados que diminuem essa poluição, né? Que são carros elétricos e que daqui um tempinho vai começar a ser um pouquinho mais comum de se ver do que só esse monte de carro que a gente vê na rua, que é movido a combustíveis como gasolina, o álcool, o diesel, que gera uma poluição muito grande, né? Então, como a gente ainda não tem toda essa tecnologia, a poluição ela vai aumentar sim, tá? Não tem muito para onde a gente correr. Só que dá pra gente diminuir esse impacto todo, né? Até porque, se a gente parar para pensar, toda aquela poluição que tem na praia, dos lixos que são jogados na areia, que acabam poluindo a areia e a água, e aí essa poluição na água com esse lixo que nós deixamos lá jogado, acaba afetando toda a vida marinha. Então olha quantos animais acabam se prejudicando por causa de pequenas atitudes que a gente tem. Então como que a gente consegue diminuir esse impacto no nosso planeta? Com pequenas atitudes, né? Se a gente fizer um pouquinho só, que a gente pensa, nossa, mas é tão simples, a gente vai jogando um pouquinho de água limpa, de ar limpo. Tá mudando? Tá mudando? Não muito, né? Quase não dá pra ver a diferença. Mas isso aqui é uma pessoa. Então, uma pessoa tentando mudar, tentando não jogar lixo onde não deve, não poluindo as praias. Isso é uma pessoa. Se todo mundo fizer pequenas atitudes como essa, a gente consegue voltar lá para aquele comecinho da experiência, onde a água estava limpa e o planeta estava com menos poluição. Então, são pequenas atitudes. É uma atitude que talvez não, com certeza todo mundo já acabou cometendo aí. Vou lá, comprei uma bala, aí eu vou comer aquela bala e só um papelzinho, que diferença que vai fazer, né? E aí eu jogo esse papelzinho na rua. Isso daí uma pessoa, e aí só um não faz diferença, né? Mas faz sim. Imagina, você joga um papelzinho, aí seu colega da escola joga um papelzinho, aí o seu irmão joga outro papelzinho, seu pai outro, e aí quantas milhões de pessoas fazem isso, porque só um não faz diferença. Olha como aí já a gente aumentou junta a espuma. tudo isso e olha o impacto que a gente tem no nosso meio ambiente, né? Ou então o copo descartável, um só não vai fazer diferença, eu jogo aqui e depois com a chuva esse papelzinho vai embora, ou esse copinho vai embora. E aí, olha o efeito que a gente vai causando com uma só coisinha, né? Ou lá na praia, todo mundo deixou aqui a latinha do refrigerante, eu vou deixar a minha também, porque só uma não faz diferença. Nesse pensamento de que só um não faz diferença, vocês estão fazendo isso aqui, ó. A gente tem um efeito como esse, né? Então, as nossas atitudes vão interferir sim em tudo que vai acontecer no nosso planeta, né? Então, está nas nossas mãos fazer a diferença e modificar, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para que a gente consiga melhorar o nosso planeta. Porque lá no começo, antes da gente poluir tudo, era assim, a água era assim. Olha a diferença. Olha a diferença, olha o que a gente fez com o nosso planeta. É a mesma água. A gente não colocou nada de diferente. A única diferença é a quantidade de poluição depositada em cada copo. No caso, o detergente. Lembra que eu falei que só tinha um pouquinho? A gente colocou só um pouquinho. Olha o estrago que faz. Qual água tá mais limpa, hein? No começo da experiência, essa água aqui
era a água do filtro que dava pra gente beber. Dá pra gente beber agora? Não tem condições, na verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E com essa volta da quarentena, que logo tudo com certeza vai começar a dar certo, a gente tomando as precauções necessárias, ficando dentro de casa, usando a máscara, lavando as mãos, daqui a um tempinho a gente vai conseguir vencer esse coronavírus, né? E a nossa quarentena ela vai acabar. Quando a gente vai voltar para a escola, a gente vai voltar a se ver, a gente vai poder ir passear na praia, a gente vai poder passear no parque. E aí quando isso voltar, é a nossa atitude que vai fazer a diferença, né? Então somos nós que vamos ter que mudar as nossas atitudes, os nossos atos que antigamente eram comuns, para que a gente não tenha esse efeito aqui, que a gente consiga melhorar um pouquinho o nosso planeta, certo? Se você conseguiu chegar nesse efeito aqui, nessa diferença, tira uma foto aí pra gente, manda no grupo, para os professores poderem ver que vocês conseguiram chegar também, conseguiram fazer junto com a gente. Se vocês chegaram nesse resultado aqui, vocês entenderam o que a gente quis passar, tá? Que é essa diferença, se a gente com pequenas atitudes ajudar o planeta, a gente consegue ter uma melhora. Então, a gente quer uma foto de vocês com essa diferença aqui, que é o final do nosso experimento, certo? Isso aí. Então, já tira a foto aí, manda lá. Se quiser pausar o vídeo para tirar a foto, fica à vontade. Se tiver com qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de colocar o nome de vocês aqui embaixo, para que a gente possa dar o ponto de participação para vocês, tá bom? Isso daí vai valer bastante. Manda a foto pra gente também, pode mandar as fotos lá nos grupos, tá bom? Durante a semana virão as atividades que vocês terão que fazer. Bastante atividade. Tá bom? Então vai vir bastante coisa aí para vocês. Durante essas atividades, vai registrando e manda pra gente também. Manda foto, manda vídeo, pra gente poder ver que vocês realmente estão fazendo, pra gente poder interagir com vocês. Qualquer dúvida, manda pra gente poder tirar, tá bom? E aí a professora vai explicar pra vocês sobre um novo quadro que a gente vai ter aí durante as próximas semanas. Algumas crianças mandaram dúvidas pra gente durante as lives, umas dúvidas bem legais, umas curiosidades que vale a pena responder. E aí a gente estava pensando em como responder isso pra vocês, sendo que a gente não está se vendo, não está tendo aula. Então a gente fez um quadro, que vai se chamar Bake Responde, hashtag Bake Responde. Vocês mandam a pergunta, a dúvida, a curiosidade, experimento. Quero que vocês mostrem isso. Se for possível, a gente pega a pergunta que tenha mais criatividade ou que dê para responder. A gente faz vídeos curtinhos e vai postar para vocês no Instagram, Facebook, nos lugares que os pais de vocês vão conseguir mostrar. Aqui no YouTube também, se vocês tiverem celular, computador, tablet, dá para vocês entrarem e olhar vocês sozinhos mesmo pelo YouTube, que é nesse canal aqui mesmo que vocês estão. Então, a primeira pergunta a gente recebeu da Amanda, na semana passada, né? Na semana passada. A Amanda de Itaquera? Isso. Da Amanda de Itaquera. Ela perguntou como que funciona os estados físicos da água. Pelo que a gente entendeu, a pergunta dela foi de como a água se transforma em gelo e como o gelo fica com aquela fumacinha, que a gente chama de gelo seco. Por que isso acontece? Então, fiquem ligados aí que a gente vai responder essa pergunta dela por vídeo, tá? Então, a gente vai fazer... só não sabe se a gente vai fazer a postagem desse vídeo essa semana ou na demore próxima. um pouco, tá bom? Talvez demore um pouquinho pra gente dar início a esse quadro aí, mas a primeira pergunta que a gente vai responder é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, vai mandando pra gente. O que vocês queiram ver a gente fazendo, pode mandar também algum desafio que vocês conheçam. Se tiver alguma explicação que a gente consiga dar, não precisa só relacionada às matérias do bombeiro, pode ser alguma coisa que você tenha curiosidade, a gente tenta responder, certo? Então já manda hoje, pense em alguma coisa aí e manda pra gente nos comentários, pra gente poder escolher qual que tá mais propício pra gente responder nesse momento, qual que é a curiosidade mais interessante para todos os alunos. Então a gente vai pegar essas perguntas que chamem mais a atenção de todo mundo, certo? Então manda aí a sua, pode ser que ela seja escolhida mais rapidamente ou demore mais, mas a gente vai tentar fazer o possível. A gente vai tentar fazer o possível para responder o máximo de perguntas possíveis, certo? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que ficou sobre a aula de hoje, manda pra gente
aí nos comentários, tá bom? Não esquece de mandar o nome de vocês mais uma vez. É muito importante que vocês mandem o nome de vocês para a gente colocar a pontuação de participação, as fotos e vídeos das atividades também, certo? Não bebam essa água, pelo amor de Deus, joga fora, joga na pia. Guarda os copos aí da mãe que vocês usaram, guarda tudo, tá? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, gente. Aguardo vocês no próximo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.